Boa noite, Marina, Ana Paula. Ana Paula. Espera aí, Ana Paula, que eu vou... Flávia. Você que tá aqui, você cliquei errado. Espera aí. Boa noite a quem tá chegando. Deixa eu ver a solicitação aqui do Paulo. Tô apanhando aqui. Ele não mandou ainda não, vai aparecer bem aqui. Paulo, eu acho que ele não entrou ainda. Não, quem entrou foi a... Tá, mas ele, quando o Paulo entrar, você pede para ele mandar uma solicitação de ir para participar ao vivo. Vai recebendo o Tá pessoal. bom. Então, pessoal, enquanto chega a solicitação aqui do Paulo, vamos conversando aqui sobre essa ideia de hoje, né? Sobre essa live, Papo de Homem. Achei muito interessante. Vamos lá. Marlete, Bruno. O Paulo tá aqui. Opa, achei agora. Mandou? Mandou. Guardando. Opa, chegou. Eu Boa tava aqui noite. perdidos. Boa noite. Tava aqui procurando. Ah, Como é que tá, meu amigo? tudo bem, você? Tudo jóia. Eu tava aqui perdido no espaço. Eu também, estava esperando você me chamar aqui. Não, acho que eu confundi e aí fui ver de outra pessoa, confundi com você, mas eu acho que não, é da sua esposa, não é isso? É a Ana Paula Garrido, minha namorada. Sua namorada, Namoramos outros. eu confundi, tá vendo? Então, que bom ter você aqui. É, vamos falar um pouco já. Foi bem interessante, né? Porque na verdade, você estava lá e eu também estávamos acompanhando nosso professor, né? O Frederico, né? Frederico. E assim, ele falou uma palavra no final lá que eu acredito que vai nortear aqui a nossa conversa. Ele falou de autenticidade, né? Eu achei muito interessante aquele fechamento dele. Mas eu queria começar com a sua apresentação. Quem é A minha? você? É, Eu, eu sou o Paulo Lima, eu sou consultor de vendas há 34 anos, sou psicólogo clínico há 12, sou constelador há 2, né? Já sou formado com o Frederico desde 2018 e também faço parte da escola Hellinger Schule no Brasil. Estou fazendo a pós-graduação também no Hellinger. E ultimamente, desde 2018, a psicoterapia clínica ela mudou muito, né? Então, as constelações sistêmicas elas trazem um novo olhar para a vida, um novo olhar para a profissão, um novo olhar para tudo que você vai fazer. Então a gente acaba inovando muito, porque você consegue enxergar um todo maior, né? Você não fica mais resumido apenas ao cliente ou somente aquele cliente, mas ao que, de onde ele descende, né? Quem são os ascendentes dele? O que tem por trás, né? Que ali, quem veio antes para que ele pudesse estar ali? Então, esse olhar para a vida, para o mundo, para a profissão, ele passou a ser bem diferente. Então, eu tenho um trabalho clínico, tenho um trabalho comercial com consultoria e tenho um trabalho com as constelações também aqui na cidade de Valinhos, onde eu tenho o meu consultório, e também algumas vezes na capital, lá em São Paulo. poxa vida. Então,
gostei muito. E dentro daquela última frase, né, do Frederico, autenticidade, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como começou esse seu envolvimento com a constelação familiar? E o que isso agregou na psicologia, no caso, não é isso? Eu já era psicólogo clínico quando fiz uma formação em Reich, meados de 2012, praticamente. E eu fiquei 4 anos, entre 2 anos de formação em Reich, depois 2 anos com o Dr. Dimas Calegares, que é uma sumidade em terapia corporal energética aqui no país. E o meu primeiro contato com as constelações familiares foi através da terapia corporal energética. Inclusive, Frederico se referiu muito à respiração holotrópica, né? São exercícios corporais que trazem um relaxamento e esse exercício através da respiração, ela traz um centramento, traz um equilíbrio. E eu tenho usado muito também, vou mudar um pouco, eu uso muito da respiração holotrópica em casos de ansiedade grave ou de síndrome do pânico, transtorno de pânico. Então, o meu contato foi lá na terapia corporal reichiana, num trabalho de reconstrução de vínculos. E nesse trabalho foi a primeira vez que eu tive contato com as constelações. Muito legal, Paulo. Paulo, já que nós temos algumas perguntas aqui, daqui a pouco nós vamos começar, né, a respondê-las, mas antes eu tenho uma curiosidade. E já que o homem, né, essa figura do masculino, nos seus atendimentos, como você verifica esse masculino antes e depois do contato com esse autoconhecimento? Uma diferença gritante, né? Eu posso falar até por mim, porque depois de uma faculdade de psicologia, convivendo diretamente com 150 mulheres, numa turma de praticamente 600 mulheres, você nunca mais é o mesmo homem, né? E então o olhar para a vida muda também. Assim, eu posso dizer para você que o paciente, o cliente homem, quando ele vem se tratar por qualquer razão que seja, ou ele vem para a constelação, o olhar para a vida posterior é diferente. Então, eles se tornam mais sensíveis, se tornam um pouco mais atentos, eles estão mais perceptivos na relação, no entorno à sua volta, e exercem um cuidado maior com a relação, com a mulher, com os filhos e com a feminilidade, né, da mulher. E também traz uma característica de lidar muito melhor com a masculinidade. E lidar com a masculinidade não é ser machista, mas é lidar de uma forma que você também pode ser masculino e pode ser sensível, né? Não existe aí uma rotulagem, né? Para ser masculino eu preciso ser machista. Isso aí já caiu por terra há muito tempo, né? E até me traz uma curiosidade, porque eu fico pensando nos dias de quarentena, né? Aqueles homens que não estão habituados a reconhecer quando a mulher passa um batom novo, quando ela corta o cabelo, quando ela faz umas luzes, ou quando ela tira uma sobrancelha, por exemplo, né? Como é que está hoje, depois de 2 meses praticamente, que a mulher está sem cabeleireiro, está sem manicure, está sem pedicure, né? Como é que está esse homem? Se esse homem não reparava na mulher quando ela estava deslumbrante, toda produzida, e agora que ela não está conseguindo se produzir, né? Como é que vai ser? Então eu estou curioso aí, os homens podem me falar isso também, né? Então, eu tenho algumas coisas que eu acredito que a gente vai falar aqui ao longo que vai ser até um pouco engraçadas, né? Sim. Essa é uma delas. Por quê? Porque eu penso também, como é que eu vou olhar para minha mulher agora sem, né? Sem cabeleireiro, por exemplo, se eu já não reparava antes, agora eu tenho certeza que ele vai reparar, né? E se não reparar, fala que tá tudo normal, eu não reparo mesmo, estou alienado, né? Mas sempre o olhar é diferente, né? Os clientes, eu percebo, eu trabalho muito com a turma da engenharia, alguns executivos, e são pessoas muito céticas, que têm tudo dentro das caixinhas, né? E eu sempre digo uma coisa muito
curiosa para eles, e eles ficam até às vezes um pouco chateados comigo nas primeiras sessões, que eu falo, eu vou quebrar o seu joystick, né? E você vai Aham, perceber que ao longo da vida você não controla nada, né? muito E legal. você não pode controlar nada. E a sua conta nunca vai ser exata, né? Nunca Já, vai ser exata. já tem umas mulheres aí, né, umas que estão nos assistindo, colocando aí. Gostaria que meu marido assistisse essa live. Ela vai ficar gravada no YouTube, viu? Depois você passa para ele. Ah, com Paulo, certeza. As mulheres podem trazer os maridos tragam as mulheres, podem trazer as crianças também. Não tem problema nenhum. Isso aqui é uma coisa bem tranquila. Paulo, muito bom. E aí, você foi falando, e eu fiquei aqui pensando, né? E o que que a maioria desses homens que você atende, quais são as maiores queixas dele? As queixas. Geralmente são problemas de insegurança, né? São problemas de segurança. Os problemas maiores estão ligados a relacionamentos. E são relacionamentos interpessoais, não necessariamente relacionamento conjugal, né? Certo, Mas um relacionamento interpessoal. entendi. Como é que se dão as minhas relações? Então, muita dificuldade de lidar, né, com essas relações interpessoais em qualquer nível, né? Seja a esposa, filhos, funcionários, equipes. Então, geralmente tem uma dificuldade muito grande por conta disso. Eu tô rindo aqui, Mas, Paulo. Tá, desculpa aí. deixa eu só falar Entrou. uma coisa. Sim, fala, fala. É claro que a gente vai falar de homem e a gente Certo. esqueceu de comentar uma coisa, né? Primeiro, agradecer as pessoas que não puderam assistir, que é sempre importante, eu gosto sempre Sim. de deixar aí. Queria mandar um grande abraço aí para o pessoal da enfermagem, o Jonas, o Dene, a Giovana, minha filha que é estudante, a toda a turma da enfermagem, não só os meus amigos da Unicamp, de outros hospitais, mas essa turma que tem se dedicado aí nesses meses todos se expondo. Então, recebe o meu carinho, porque hoje é o dia de vocês também, e é uma justa homenagem, né? E Obrigado, para Paulo. falar para falar do homem, a gente não pode deixar de falar do papai, né? Porque Sim, sim. falar do homem é falar do papai, é falar da nossa, vamos dizer assim, da nossa segunda melhor relação na vida, não é? Então é para falar dessa força, é para falar dessa direção que a gente vem falar um pouco do masculino, né? Porque o meu primeiro relacionamento de amor, né, até a chegada aqui, foi com a mamãe, né? E o papai estava ali à minha espera, né? Ele também faz parte desse primeiro, né? Então vamos dizer que assim são esses primários que nos norteiam a vida, que dão um sentido, a direção, a força e o equilíbrio para a gente continuar a nossa jornada, não é? Tá joia. Eu fiquei rindo aqui porque um colega que entrou, ele também é terapeuta também, né? E que tava me sacaneando aqui. E o Jonas, que você falou, tá aí, viu? Tá dentro da live. Acabou de mandar um abraço. Ah, o Jonas. Grande O abraço, Jonas. Fabiano Samir tá aí. Enfim, Paulo, e dentro dessa relação do homem com o pai, né? Então vamos falar de nós, né? É, eu senti, vou falar um pouco, né? Eu tinha muitas dificuldades antes das constelações familiares. Eu senti uma agressividade que você colocou aí, muito interessante, muito grande. Ou seja, na verdade, naturalmente, eu, o meu histórico e os homens da minha família são muito agressivos, né? E eu também, né? Eu faço parte desse sistema. E eu percebi ao longo desses anos, né? Mais de 10 anos, que as constelações elas me ajudaram, né? No passado e auxiliam até hoje, a lidar com isso e ter um novo olhar, né? Para essa minha agressividade e essa agressividade do meu sistema. E você, como foi essa sua relação com o masculino do seu sistema? Então, essas relações pai e filho, elas não vamos dizer assim que existe um molde perfeito, um modelo perfeito. É claro que existem sim, né? Mas a relação de agressividade, ela sempre está presente, né? Quando a gente fala da relação com o pai,
nós estamos falando, às vezes, dessa ausência ou dessa exigência que nós, como crianças, fazemos, né? Ora por diversas situações, né? Ora por não estarmos satisfeitos com aquilo que recebemos, ou porque entendemos que eles deveriam dar mais quando eles não podem dar. E a gente só vai adquirir essa maturidade, essa consciência, muito ao longo da vida, né? Dificilmente, acredito que nos últimos anos aqui, vamos dizer que essa consciência, através das constelações, ela te permite esse olhar para a vida, olhar para os pais de uma forma diferente. Então, quando eu sou criança, eu fico com raiva. Por quê? Porque você não me deixa fazer, porque você não me dá o que eu quero, na hora que eu desejo, na quantidade que eu necessito ou que eu te exijo. Então, nesse momento, quando eu sou criança, eu fico muito insatisfeito, né? E essa insatisfação vai me gerando raiva. E toda vez que eu sinto raiva, é claro que isso vai gerar uma agressividade muito grande na gente. Então, a partir do momento que você vai trabalhando essa raiva e vai começando a entender de onde ela brota e qual é o sentido dela na tua vida, automaticamente você vai se reencontrando, né, com as suas essências, com os seus valores essenciais, e a partir daí você vai se situando melhor dentro do seu sistema familiar, né? Então, por que você não me deu, papai? Porque eu não podia te dar, né? Eu tinha outros também para servir, né? Há pouco eu estava lendo um livro da Sufi e ela estava falando, né? O homem serve a mulher no casamento, né? E a mulher serve ao homem porque ele precisa estar forte para fazer a manutenção da família. Então, nós sabemos que no passado, muitos dos nossos ascendentes, né? A comida era pouca, mas ela era direcionada uma quantidade maior para o homem, para que ele pudesse ter força e ter energia para o trabalho, para poder trazer o sustento para dentro de casa. Então, a mãe que fazia essa divisão era uma mãe ruim com os filhos? Ela não era, não é? Ela fazia o quê? Ela protegia a família. Então, ela protegia a família de uma certa forma, dando o alimento para o pai e regrando para os filhos, para quê? Porque eles tinham mais condições e tinham condições de manter a energia com pouca comida. Então, isso é um ato de amor. E muitas vezes a gente não olha para isso, né? Então, hoje eu compreendo, já desde que com esse trabalho das constelações, através do Reich, que os pais dão o que eles puderam dar. Nem sempre aquilo que eles puderam dar, eles também se sentiram felizes, né? Por, às vezes, não atender uma vontade. Não, mas eu tenho certeza que tudo que foi dado de coração e foi dado com a possibilidade. Então, eu dou aquilo que é possível, aquilo que é necessário, aquilo que eu posso. E como o Bert diz, e Sufi, tomar os pais é tomar aquilo que foi. O que foi o seu pai para você? Né? Você que está aí, o que foi o seu pai para você? Ah, o meu pai foi um batalhador, o meu pai foi um alcoólatra, o meu pai foi ausente, o meu pai morreu, eu não tive esse referencial. Você entende? Mas isso não desmerece ninguém. Então, aquilo que foi, aquilo que eu sei porque essa agressividade que você fala, em muitos momentos ela apareceu, ela permeou a minha vida. E eu fiz dela um trampolim, né, e um pilar de sustentação para que eu pudesse transpor tudo aquilo de uma forma positiva e transformá-la, né, em um sentimento diferente e numa pessoa diferente e muito na área profissional, né? Então o meu pai morreu fazem 2 meses e meio, né? Mas eu tenho assim uma enorme gratidão por ter podido nesses últimos anos, né, ter resgatado muita coisa com meu pai que foi essencial. Então, o que eu levei, né? Assim, eu vou contando a minha experiência pessoal. O que é que eu levei, né, da minha relação com meu papai nesses últimos anos, que eu até ajudei com ele e meus irmãos, o essencial. O que é o essencial?
aquilo que para mim marcou o trabalho, a força, o caráter, a energia, a disposição, a solidariedade, né? A solidariedade. Então, tudo isso, para mim, são valores essenciais, né? Sim. Então, meu pai era um cara que trabalhava de domingo a domingo. Eu falava para ele o quê? Eu queria brincar com ele, mas onde ele estava, né? Estava trabalhando. Para quê? Para manter lição. Esse pai foi ruim para mim? Eu não posso dizer que foi, mas deixou um legado para mim e para os meus irmãos. Trabalhamos Sim. muito e gostamos de trabalhar. Não é à toa que eu tenho 3 profissões, né? Então você vê, né? Me divido em E tudo isso. você trabalha a semana, aos finais de semana, antes da pandemia, você também estava lá em São Paulo, né? Sempre num evento, não é isso? Foi lá que nós nos Sim. conhecemos, né? Lá no Frederico. É, Ainda estou com a marca aqui. muito interessante. Brincadeira, brincadeira. Eu vou te falar algo, né? Em todo esse tempo com as constelações familiares, né? Nesse contato, informações, eu acho que eu nunca vi algo tão forte como aquilo que aconteceu naquela turma lá. E Sim. principalmente na nossa constelação lá, que nós representamos, sabia? Porque passou vários dias machucado no meu braço. Interessante isso, É. né? Depois daquilo, eu posso te dizer que o Ah, Frederico tomou um cuidado muito grande e em diminuir um pouco a intensidade. Não deixou uhum, mais ir profundamente. Então, a gente pensa, como a gente está falando um pouco dessa agressividade, às vezes isso também ocorre no campo. Então, é importante que a gente, como facilitador, poder também dosar isso daí de uma forma que não cria um impacto muito grande, principalmente para as pessoas que não conhecem, né? E há pouco o Fred falava a mesma coisa, né? A menina aham, perguntou qual o trabalho que mais chamou a atenção. Falei para ele, uhum, vários. Eu estou com ele há 2 anos entre aluno e convidado, então aham, tem muitas vivências fortes que não cabe a gente comentar aqui, e sim, também não sim, seria ético, mas são trabalhos de cura essenciais. O trabalho com o Frederico é um cara muito ético, é um profissional assim fantástico, tem muita habilidade, muito conhecimento. E através dele pudemos nos conhecer, né? Você aí de sim, Brasília, eu aqui de São isso. Paulo, não é? E, impactou muito nós dois, eu e a Maria, né? Contato com o Frederico, com todos vocês, né? Na verdade, com essa turma, né? Foi um final de semana muito intenso. E eu acredito que o que aconteceu conosco lá, primeiro, eu e você, nós estávamos preparados para aquilo, né? Para aquela representação. E algo muito forte que veio. Então, assim, eu achei muito positivo aquilo, sabe? Para mim, aquela representação, toda aquela força, aquela violência. Depois eu observei e falei, olha que interessante, apesar de tantos anos, eu ainda sou muito, meu sistema ainda é muito violento. Aí veio esse movimento de concordância, né? Com tudo que ocorreu. Mas, Paulo, você está com uns projetos novos, não é isso? Que começaram agora, há poucos dias. Eu estou acompanhando você nas redes sociais. Você pode falar um pouco para nós do seu novo projeto? Na verdade, o projeto é de expansão da marca, né, do Paulo Lima, profissional, tanto na área clínica como na área de constelação organizacional e familiar. Então, foi um trabalho de renovação de marca, um trabalho de marketing mesmo, feito pela Claudinha, não sei se ela está aí, a Caixa, lá de Porto Uhum, Alegre, uma amiga sim. da Paula, nossa colega lá de Porto Alegre também. Paula tá aí, tá aqui com Então, a gente. a Paula Fagundes está aí. Então, Tá. é um trabalho que nós estamos fazendo desde fevereiro, de concepção de marca, de conceito. É um investimento, né? Nenhum psicólogo da área, geralmente é muito raro ter esse investimento. Mas é uma coisa que eu estava sentindo necessidade já há muito tempo e eu não Uhum, tenho tempo hábil para lidar com isso. Então, eu contratei uma empresa para que pudesse fazer esse trabalho para mim e foi feito um estudo bastante amplo e por muitos meses, aí por mais de 60 dias, até chegar ao resultado final. Então, há uns 15 dias aproximadamente, 10 dias, nós mudamos todas as páginas, tanto do Facebook quanto do Instagram.
e ela passa também a ter um canal aberto para todos os meus clientes, pacientes e amigos também, porque eu tinha eu atendi dezenas e dezenas de pais, crianças, que é uma das minhas especialidades, é o atendimento com crianças. Então, nesses 12 anos de clínica, eu tenho, acho que eu estava contando hoje, fazendo um levantamento, eu tenho centenas de clientes que passaram por mim, principalmente crianças. E esses pais, muitas vezes, eles querem me seguir, eles querem ter contato, querem, de alguma forma, manter ali a coisa sempre no ar. Às vezes surge uma dúvida, uma pergunta. Então, esse canal foi criado justamente para possibilitar aos pais, aos clientes, aos pacientes, de uma forma direta ou indireta, ter uma comunicação comigo mais fácil, né? Então, poder esclarecer dúvida, às vezes eu estou com dúvida, às vezes eu preciso de uma sugestão, às vezes eu estou com dúvida sobre medicação, né? Ou meu filho voltou a aprontar, ou então eu estou com um problema na escola. Então, até para poder trazer uma coisa que possa ser comum e a gente conseguir também responder a um e acaba respondendo a todos, de certa forma. Não é? Então, esse foi o trabalho base, é criar uma ferramenta que possibilitasse uma aproximação maior desses meus clientes, pacientes e alguns que já mais antigos, que depois se tornam até amigos, né? Então, esse foi um objetivo maior, é criar uma proximidade maior e também poder difundir o meu trabalho fora de São Paulo, que é um desejo meu, né? Ficou muito bom, sabe? Parabéns mesmo. Eu tenho acompanhado e vi realmente ficou legal. Parabéns. Obrigado. E nós temos aqui, Paulo, já algumas perguntas aqui. Eu vou começar, porque passa rápido a live, né? E vamos começar. A primeira pergunta é o seguinte: vemos nos grupos que os homens ainda são poucos. O que será que dificulta a ida dos homens aos grupos de terapia? É a primeira pergunta. É uma ótima pergunta, né? Uma ótima É verdade. pergunta. São poucos Essa mesmo. minha última formação com a turma do Fred em 2019, acho que nós éramos em 3 ou 4 homens. O resto tinham 20 e poucas mulheres. No Hellinger Schultz eram 260 pessoas. Então, são 240 mulheres, são 20 homens. Então, existe um número muito menor de homens, né? Num curso de psicologia, por exemplo, na minha época, nós éramos em 60, tinha 4 homens. Então, é um número muito pequeno ainda. Mas tem muitos terapeutas, né? Tem muitos consteladores homens, a turma do direito sistêmico, que também tenho feito parte, inclusive com a doutora Franciele Lima, minha xará, que está aí, que eu sei. Está aqui conosco. Ela tem também aberto portas do trabalho, eu tenho feito constelações com processos junto com ela, lá na cidade dela, em Serquilha, bem legal. Faço vivências lá também. Então, eu percebo assim, os grupos, mesmo quando a gente forma grupos de constelação, os homens, eles começam a vir. É numa quantidade menor, mas eles aparecem. Então, eu acredito que ainda tem muito tabu, né? Falta um pouco de esclarecimento. O fato de nós estarmos aqui hoje também é uma quebra de tabu, poder falar, né? Porque geralmente live das mulheres, ou é um homem e uma mulher, então 2 homens vão falar do quê, né? É um papo de homem, é um papo de macho, é uma coisa machista? Não, é uma coisa masculina, né? Então, mas à medida que esses homens eles podem participar uma vez, esse ceticismo que às vezes impera muito na consciência, né? Eu até costumo dizer que essa forma de pensar engenharia, né, de engenharia, ela acaba se dissipando e eles conseguem ter esse olhar para essa masculinidade mais sensível. Então, eu acredito que isso traz amplia os pensamentos, né? Muito bom. E o Rodrigo também está aí. O Rodrigo está aí. Ele está sempre aqui conosco. É o ciúme, isso aí. Olha aqui, ó. A segunda pergunta, Paulo. Nunca fiz constelação e meu esposo queria ver uma contextualização sobre o papel do masculino nas relações. Já compreendi. Contextualização do papel do masculino nas relações. Isso. Bom,
é difícil explicar para quem nunca viu, nunca participou. Nem o Mas esposo a questão, o masculino na relação, nós estamos falando sempre da linhagem paterna, Isso. né? E como é que ela se dá dentro do sistema. Então, se ela é uma pessoa que tem uma boa relação com o marido, e o marido tem uma boa relação com ela, né, automaticamente eles estão em harmonia, estão na mesma linha, vamos dizer assim, ninguém está à frente um do outro, isso traz uma harmonia muito grande para o sistema. E não temos como explicar verbalmente, porque são aspectos fenomenológicos que se dão dentro do campo morfogenético. Então, a ideia é sempre procurar alguns vídeos no YouTube, até do próprio Frederico, do Bert Hellinger, para vocês começarem a entender mais ou menos como que as coisas se dão, como se dá o fenômeno dentro do sistema. E aí, sim, numa oportunidade que vocês tiverem, procurar algum trabalho de constelação na cidade de vocês, ou olhando até as nossas redes, a gente sempre, quando voltar à normalidade da vida, né, fora do isolamento, a gente consegue estar divulgando os trabalhos. Tá? Mas a questão do contexto masculino é sempre estar ligado à questão familiar. Se a gente tem problema, é uma coisa básica. Vamos pensar numa coisa assim, eu vou falar uma linguagem bem básica. Às vezes a gente fala assim, tem um problema muito complexo. Não, eu tenho um problema de relação. Como é que eu me relaciono com a vida? Como é que eu me relaciono com a minha família? A minha família primária, quem é? Meu pai e minha mãe. Como é que eu me relaciono com essas pessoas? Como é que eu me relaciono com os meus filhos? E a partir daí, você pode pegar e montar a sua flecha, né? Eu falo, e ver como é que você está a partir daqui. Então, são essas relações primárias que determinam muito daquilo que nós somos e vamos fazer daqui para frente. Então, é claro que se eu tenho raiva da minha mãe, muito provavelmente eu vou ter dificuldade de me relacionar com qualquer pessoa. A minha vida não vai ter direção, não vai ter sentido. Eu vou caminhar e parece que eu não chego em lugar nenhum. Se eu tenho problema com meu pai, é claro que eu vou perdendo força, energia, né? E também não vou ganhar dinheiro. Sim. Então tem isso, né? Então a gente fala, essas coisas são muito básicas. E às vezes as constelações trazem isso de uma forma muito simples e muito rápida, né? Às vezes a gente coloca no campo e aparece, não precisa uma constelação de uma hora e meia, às vezes é uma constelação de minutos, não é? É interessante o que você colocou, né, dentro dessa pergunta, que antes você atendia na psicologia tradicional, não era isso? Você continua nesse atendimento? Você atendia, seu atendimento, ele é um atendimento na psicologia tradicional ou você faz os dois tipos de atendimento ou um mix, uma mistura? Olha que interessante. A gente não mistura abordagem, porque aí foge um pouco da ética, né? Isso. Eu sou um cara de abordagem psicanalítica. Isso. Agora eu vou também para a minha formação em psicanálise, junto com a Ana, mas vou para uma formação, uma pós em psicanálise no próximo semestre. Mas a minha abordagem é psicanalítica, a minha escuta é psicanalítica, então eu sou da turma da psicanálise, né? Então não mistura as coisas, não dá para misturar. Tudo separado. Então a gente não mistura, assim, eu falava, vou misturar, eu não critico quem faz, eu não faço, né? Então, senão bagunça muito, né? Eu sigo a minha linha clínica, esse trabalho. O meu olhar para a clínica a partir das constelações, eu posso dizer que a psicologia clínica, ela também pode ser psicanalítica e ela pode ser olhada de uma forma sistêmica. E isso é uma coisa que eu tenho percebido, né? Então, e eu vejo que as duas coisas, elas seguem, elas têm congruência, elas seguem uma mesma linha e criam uma harmonia. Ok, nós temos mais perguntas aqui, tá? Vamos lá, se tivermos tempo, vamos lá. Vamos lá, então. A pergunta bem interessante. O medo, o pânico, como você vê isso na relação com a constelação familiar? O que você viu em relação a medo e pânico? Então, geralmente, o medo e o pânico têm relação com a constelação familiar? Isso. Acho que a pergunta deve ser. Então, eu vou dizer que sim e vou dizer que não.
Eu vou usar Depende, né? uma Cada coisa que o caso é um caso. Frederico fala, a gente usa muito na constelação familiar. Nada é engessado. Na psicologia clínica também. Nós temos a teoria, mas assim, não dá para engessar as coisas, né? Ele tem relação com a constelação familiar? Sim. Às vezes, não. Aí precisa analisar o contexto todo, saber o que desencadeia disso daí. Mas, geralmente, né, nós sabemos que existem doenças sistêmicas, né, e elas Uhum. trazem um agravamento para o sistema. Então, as doenças sistêmicas se manifestam por algum desequilíbrio no sistema. Então, eu sei que se eu estou com alguma doença, com alguma coisa, eu preciso olhar para o sistema, né? Porque, de certa forma, isso está me trazendo um alerta para o sistema. Toda doença ela vem com um caráter de trazer uma luz para que você possa enxergar algo que está em desarmonia. Então, a doença ela não vem para te matar, ela vem para te alertar sobre algo, é uma denúncia, né, do sistema que algo está errado, precisa ser olhado, precisa ter um cuidado maior. Então, é dessa forma que eu entendo hoje, né? Então, ela tem relação, sim, mas vamos pensar de uma forma sistêmica, como estamos falando de sistêmica, Sim. é uma denúncia do sistema de algo que está em desarmonia e que precisa ser analisado clinicamente, né? Então, podemos Bom, olhar o medo e o pânico da pessoa no campo? Sim, podemos olhar, sim, sim. né? As doenças sistêmicas, elas podem ser olhadas no campo. Inclusive, ano passado fizemos um trabalho, eu participei de um trabalho do Frederico, só um fim de semana de doenças sistêmicas, e foi um trabalho muito bárbaro, tinha gente do Brasil todo, 25 pessoas, foram 2 dias assim, muito gratificante em poder olhar para doenças e de uma forma sistêmica e poder harmonizar isso dentro do sistema, através do trabalho das constelações, né? Então, foi um dos trabalhos mais bonitos que eu participei nesses 2 anos, foi esse trabalho de doenças sistêmicas. Depois que passar essa pandemia, nós vamos nos encontrar aí novamente em São Paulo. Esperamos por Com vocês aqui, certeza, viu? vamos sim, Você ficou com sabendo que teve certeza. algumas colegas que vieram aqui nos visitar? É. Lá do nosso curso, viu? Ah, que Não, né? A legal. Débora, a Regina e a Karina. Ah, que bacana, hein? Vieram ter contato com as cachoeiras aqui do Centro-Oeste. Vamos aí conhecer então, né? Depois vocês vão vir. Então, nós temos É. outra pergunta aqui, mas eu acredito que já foi respondida. Como é que você percebe essa abertura dos homens agora nas terapias, essa amplitude, né? Essa chegada dos homens, de mais homens nas terapias? Você já falou, né? Nossa, olha, eu vejo isso com uma satisfação incrível. É, eu entendo, assim, eu sou um cara que eu recebo esses homens, né, de braços abertos, e eu acho muito importante que eles venham participar, né? Porque eu tenho certeza que quando o homem busca esse esclarecimento, essa emancipação terapêutica, ela, de certa forma, é como eu falei, o olhar é diferente, né? Ele passa a considerar coisas que até então ele não teria condições de fazer. Então, aquela masculinidade, ela é lidada de uma forma melhor, com mais qualidade, né? Com uma percepção melhor da vida, um entendimento mais claro. Então, assim, essa coisa que eu falo, vou falar da sensibilidade. A Sim, sensibilidade me permite ter uma percepção maior, mais ampla e melhor da vida. Então, isso é beleza. muito interessante. Ok, temos mais perguntas. Deixa eu verificar aqui. Ah, entrou aqui o nosso xará aqui, o Paulão, tá? Cumprimentar aqui o Paulão, a Rita. É seu xará também, amigo de curso. Vou Ah, que pegar aqui as bacana. perguntas. Ó, a próxima pergunta é: a repetição de padrão é uma das peças-chave das constelações? Como é que você verifica essa repetição de padrão? Eu não A, repet... ouvi, cortou. a repetição Cortou. de padrão é uma das peças-chave das constelações familiares?
A repetição de padrão é uma coisa. Eu penso que é uma coisa muito pessoal, né? A gente tem essa percepção de que a gente às vezes tá repetindo o padrão. Isso são nos nossos relacionamentos, na forma de me colocar diante de alguma situação, no trabalho. Então, eu vejo que a repetição de padrão, às vezes, é uma resistência ao novo, é uma Sim, resistência à nova forma. E que uma hora ela se dá inconscientemente. E outras, quando eu tomo essa consciência, eu acabo repetindo mesmo por não aceitar o novo, por uma forma de resistência. muito bom. Tá chegando ao fim, mas ainda tem perguntas, Paulo. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu verificar Eu nem aqui. sei quanto tempo, aí vocês me falam, nossa, já estamos Qual aqui é uma a hora de quase. fazer o Já estamos melhor? quase. Você vê, né? E parece que tem poucos minutos que a gente começou. Ó, Então vamos ter como que fazer a live 2 agora, hein? familiar? Estou contando tempo aqui. Como é que é a pergunta? Só um minuto, deixa eu pegar aqui a pergunta. Qual a razão de fazer, ou melhor, como perceber a necessidade de uma constelação? Ah, sim, uma pergunta bem interessante. Como é que a pessoa percebe, ou melhor, como perceber a necessidade de realizar uma constelação familiar? Para quem está Então, buscando. isso aí não existe uma fórmula mágica. Eu penso sempre que às vezes as pessoas elas já andaram por alguns caminhos e para solucionar algumas coisas ou para ter clareza de algumas coisas. E quando elas procuram a constelação, é, é porque já caminharam muito e aí elas vêm olhar para isso de uma forma diferente, jamais vista, né? De uma maneira que eu não tenho controle, de uma maneira que eu não posso ser influenciado, de uma maneira que ninguém vai me manipular. Então, esse trabalho ele permite que o campo traga aquilo que necessita ser visto naquele momento, para aquela situação, para aquela pessoa. Então, a necessidade de busca é sempre quando você pensa que tem uma coisa na tua vida, vamos dizer assim, que está emaranhado e que você se sente presa e que você não consegue sair daquele lugar e é como se aquilo te prendesse, que você, sabe, parece que, eu preciso ir e não vou. É como se eu tivesse preso a alguma coisa, né? Imagine você dentro de uma rede de pesca, você se Sim. movimenta, movimenta e não consegue sair. Mais ou menos isso, são os emaranhados. Então, é claro que isso é muito pessoal, mas geralmente as pessoas procuram quando realmente tem uma questão muito forte, que elas já olharam em outras terapias holísticas ou psicoterapia, e isso não foi, de certa forma, satisfatório, né? Ou também a pessoa custa acreditar, que tem muito disso, né? Nós somos o país dos incrédulos, né? Haja Sim, visto, estamos frente a uma pandemia há 60 dias que só aumenta. Por quê? Porque nós somos incrédulos, nós achamos que isso não vai pegar a gente. exatamente. Nós somos Exato. brasileiros, não é isso? Então, a partir daí, então, eu tenho a necessidade de olhar de uma forma. Ou como é uma doença grave, ou quando alguém adoece, ou quando... tem diversas formas, mas geralmente quando a gente se sente realmente nessa necessidade, fala, parece que eu fui para muitos lados e nada me trouxe nada, então agora eu vou lançar mão das constelações para poder olhar de uma forma diferente. Ok, temos mais uma pergunta bem interessante. Vamos Como lá. vocês, como vocês enxergam a violência doméstica dos homens numa visão sistêmica? É uma pergunta interessante, né? Esse é um contexto que é necessário olhar muito a questão da relação, né? A violência doméstica, eu penso que ela é uma coisa que surge das relações primárias, né? Então, muito dessas coisas que são repetidas, elas têm a ver com essas relações primárias e que foram criados aí emaranhados e que acabam sendo propagadas dessa forma, né? É claro que a gente precisa analisar caso a caso, não dá Sim, para sim. responder de uma forma genérica, né? Aí precisamos saber que tipo, né, de que forma se dá, em qual contexto, como que é essa família, como se deu. Então as coisas são um pouco, não dá para responder. Mas eu penso que isso é um problema sistêmico
e grave, muito grave, né? Muito grave. Exato. E nessa época de pandemia, nesse contexto de pandemia, tem aumentado muito os casos de violência doméstica, né? Porque o que que acontece? As coisas afloram, né? O que já estava acontecendo, que já não vinha, as questões do relacionamento, né? Na quarentena, no isolamento social ali, tem ocorrido muito. Até porque eu estou trabalhando, né, Paulo? Eu sou professor e policial militar, mas no momento mais policial militar. Então, assim, Sim. e aí a gente tem percebido isso. Na, tem tido muitos casos. Mas, enfim, esse olhar das constelações é um olhar que traz soluções, né? E uma outra forma de olhar. E teve até uma pergunta interessante numa das nossas lives aqui. Elas perguntaram sobre a violência do contexto policial, né? Aí eu falei, mas não vamos retomar isso agora, que a violência já começa na formação. Ou seja, o nosso país ele tem uma origem violenta. E lá no Brasil Constelado, né? No programa do Frederico, que você faz parte, né? Nós verificamos isso muito, né? Essa origem dessa violência que vem lá de trás, desde a nossa colonização. Desde a colonização, exatamente. Eu tive a oportunidade de participar dos 2 trabalhos da constelação no Brasil e fica muito claro isso, né? Nós sempre fomos um país violento. Nós somos um povo que estamos habituados a aprender por amedrontamento. Né? Enquanto a gente não for amedrontado ou enquanto a gente não for reprimido e isso doer financeiramente no bolso como uma forma de extorsão, é o que estão fazendo aí nesse momento com as máscaras de alguma forma, a gente não aprende. Então o brasileiro aprende quando dói no bolso, né? Quando ele é amedrontado, é confrontado, é questionado de uma forma agressiva, né? Então, vamos dizer que é aquele pai que ainda não sabe falar com o filho, né? Então, o Brasil ainda conversa com os seus filhos de uma forma austera, severa, extremamente agressiva. Então, eu penso que nessa época a gente precisa ter muito equilíbrio, muita tranquilidade, porque esses 2 meses não têm sido fáceis para ninguém, tem surgido muitas sensações e sentimentos, aqueles primários, primitivos que eu me refiro, lá de trás mesmo, lá do início da minha infância, né? E eles têm vindo à tona, né? Se manifestado dentro da minha casa, do meu quintal, quando eu estou sozinho, quando eu estou com a minha família. E isso, de certa forma, acaba me contaminando. Então, vai me trazendo sensações de sufocamento, de pânico, de desespero, de excesso de preocupação, de ansiedade, e eu acabo me consumindo com isso, né? Então, a gente precisa estar atento que é um momento transitório, que fazer por nós é fazer pela nação, pela comunidade, e quando eu não faço por mim, eu deixo de fazer pela comunidade, pela minha nação. Então, nós temos visto vários exemplos benéficos de empresas, empresários, pessoas, comunidades, ONGs se mobilizarem com doações, com todo tipo de... O Brasil passou a ser um país também criativo e transformador da crise de uma forma positiva. Então, temos inúmeras, centenas de milhares de pessoas driblando a crise, trabalhando, se virando como pode, né? Mas assim, estão olhando para uma coisa diferente, estão olhando para algo externo, não é algo interno. Se eu continuar olhando para o meu umbigo, né, querendo a vaga mais perto para parar o meu carro, usando a vaga do deficiente, de nada valeu passar por esses 60 dias, de nada vai valer quando a gente sair daqui. E até eu vou deixar um tema aqui de uma próxima live que eu estou com muita vontade de fazer, né? E a gente pode pensar nisso junto, que é o pós-pandemia, né? Que eu acredito que existiu aí uma desidentificação do eu nesse período de 60 dias. Nós se desidentificamos dos nossos papéis, como homem, como marido, como pai, como empresário, como terapeuta, como tudo. Então tem muito homem lavando louça aí, né? E ajudando a mulher, e está gostando, e está amando lavar louça. E a mulher está feliz que esse homem está ajudando ele. Né? Então, assim, tem muita gente que precisou parar para enxergar a vida. E às vezes o cara perde o carro e anda de moto e ele não percebe. Aí ele perde a moto e anda de bicicleta e não percebe. Aí ele perde a bicicleta e começa a andar a pé para ele perceber o caminho que ele faz e ver o quanto ele perde de oportunidade.
Então, nós estávamos meio que... Eu tenho uma amiga minha, Mônica Salomão, que é terapeuta maravilhosa, ela sempre fala, nós estamos zumbizando. Então, nós éramos verdadeiros zumbis, né? Alienados, olhando para quê? Para o próprio umbigo. E agora parou tudo. Preto, branco, pobre, rico, gordo, magro. Somos tudo igual, amigo. Não tem, tá todo mundo exposto do mesmo jeito. E aí, como é que a gente vai fazer? E o pessoal tá achando que vai voltar, que vai ser legal, eu vou pro boteco, eu vou para cá, vou para balada, vou beijar, vou pegar. Esquece. Eu quero ver como é que você pensa em voltar para a sua vida daqui a 30 dias, 40 dias, né? Ou quanto tempo mais for necessário. Eu quero ver como é que vai ser essa volta, porque a preocupação, se agora estamos tendo esses problemas, né, de pânico, estamos tendo esses problemas de desidentificação, de ansiedade, quando a gente voltar vai ser pior. Vai ser pior por quê? Porque eu vou precisar buscar um novo referencial, porque não vai adiantar eu voltar com a mesma cabecinha no meu umbigo, né, que eu estava há 2 meses atrás. E se eu não me colocar diferente a partir daqui para amanhã, nada vai acontecer diferente. Nós vamos ainda causar um sofrimento maior para nós e para esse entorno da nossa população. Então esse é o meu recado aí, não sei nem como é que está o tempo. Mas... Como a Rita colocou aí, né, a nossa amiga, a sua reflexão é muito profunda, né? E que interessante, porque quando começou a pandemia, eu também tive muitas compreensões e devido a estar trabalhando, e muitos colegas não usavam nenhum tipo de EPI, e aqueles que usavam, no caso eu uso, no início, né, eram meio que discriminados. Para que usar isso? Isso é apenas uma gripezinha. Aí, com o tempo, agora todos estamos obrigados a usar. Mas foi interessante, eu tive que fazer alguns exercícios, olha que interessante, de percepção, e eu me acalmei em seguida. Eu tive que fazer umas representações, e eu me acalmei e falei, vou fazer a minha parte. Mas o que a Maria sempre fala comigo, né? O mundo nunca mais será o mesmo. O mundo mudou. Não. E o que você colocou é muito importante. Nós precisamos olhar para isso. Quando a gente sair, todos saírem, nós vamos encontrar um mundo diferente. Precisamos de uma atitude diferente. Não pode ser o mesmo. O mundo não pode ser o mesmo. Nós precisamos dar mais valores. E os valores, eles são solidários. Né? É ajudar, é apoiar, é abrir a porta para o outro poder entrar, sabe? É dar preferência para quem tem mais necessidade. Isso é uma coisa que vem do berço, né? Antigamente, a gente, quando criança, eu me levantava para cada pessoa que entrava na minha sala de aula. Hoje, todo mundo ignora, vira as costas. Tem várias professoras aqui, inclusive a minha namorada, Paula, ela pode dizer isso. Então, você é professor, você pode dizer, hoje, a gente não tem, a gente perde esse referencial, esse valor. Então, assim, nós temos essa necessidade de voltar de uma forma diferente e assim, com uma sensibilidade maior e com uma percepção a partir do outro, do referencial da vida e daquilo que eu constituí. E se eu não tiver isso, eu vou sofrer. Por quê? Porque nós vamos ter que aprender a respeitar de uma forma diferente. Eu sempre ouvi nesses últimos anos que é o povo que muda o país, é o povo que muda a cultura. Enquanto a cabeça do povo não mudar, enquanto as atitudes não forem à tona, enquanto eu não conseguir representar o fazer acontecer de forma diferente, né, as coisas não mudam. Então a gente ouve falar, eu faço a minha parte, uma gotinha não muda o oceano, não muda, mas faz a parte dele. Aí o outro faz também, o outro faz também, o outro se mobiliza. Então tem muita coisa acontecendo, tem muita gente transpondo, se transformando e transformando esse momento em oportunidades. E eu trabalhei numa grande multinacional, que foi um dos meus primeiros empregos, das minhas formações, e foi na Flashman Royal, por 10 anos, uma grande escola de vendas, e o meu presidente, numa crise do país, na década de 80, ele um dia abriu o paletó e a gravata, o senhor Peter Brown, e falou assim, é na crise que se cresce. E veio com essa camisa, é na crise que se cresce. Eu nunca mais esqueci aquilo. E ele falou, nós, o ano passado, teve crise no país, não investimos nada, não colhemos nada. Esse ano nós vamos investir 5 vezes mais do que era para investir
e foi o melhor ano da empresa, não é? Então, Exato. essa consciência, né, que até a Paula coloca aqui, essa expansão de consciência, esse despertar, ele vem dessa sensibilidade maior com o outro. Então, o homem masculino, né, essa masculinidade, ela também é perceptiva, ela também é sensitiva, ela também aflora de uma forma que te torna melhor, te torna mais humano, te torna mais maleável, te torna mais flexível, te torna mais amável, te torna mais gostoso, mais desejado, né? E Caramba. também te aguça o desejo pelo outro. Então, isso que nós estamos falando como homens que somos, né? É falando dessa coisa masculina, é aprender a se relacionar. E aproveitando esse momento, vamos precisar também se relacionar com esse nosso país, com essa nossa vida, de uma forma diferente na volta. Muito bem, Essa é Paulo. uma preocupação. Isso, a sua ideia é fantástica e vamos sim fazer algo em relação a isso. Nosso tempo está acabando. Eu acho que agora nós precisamos agradecer, né? Agradecer a você que veio e a todos que vieram assistir e também, como você bem colocou, aos que não puderam assistir também. Sim. E despedir de todos vocês, na verdade dizer até breve. E eu vou te falar, muito rico, muito bom conversar com você, sabe? Assim, é interessante isso, né? Quando a gente conversa aqui, eu estava vendo, teve coisas que naquele final de semana que a gente fez o curso, eu não tive a oportunidade de perguntar, de falar, e agora eu tive essa oportunidade aqui, foi rico para todos o que você trouxe. Muito obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade, a Maria também, né? Maria é excepcional. É bom poder falar, eu gosto muito de poder falar, de poder trazer uma reflexão, uma forma de pensar diferente, falar um pouco da minha experiência, né? Da minha pessoal, do meu trabalho, isso é interessante. Tudo que me serve, serve ao outro. E quando serve ao outro, faz algo por ele também e ele se transforma. Então, às vezes, é nisso que nós precisamos pensar sempre, né? Fazer por nós é também fazer pelo outro. E é isso que é transformador nas nossas vidas. Então, agradeço, né? Agradeço ao papai, à mamãe, agradeço aos amigos, todos que estiveram aí, agradeço a namorada que incentiva, a família que está em peso, aos amigos do Regente Feijó que estão aí também, os meus amigos da infância, né? Do Estão aqui Regente, meus também? primeiros amigos. Nós estamos falando de Primitivo, tem uma turma aí de 40 anos, mais de 40 anos de amizade. Então, está todo mundo aí. Então, foi muito gratificante aí. Já vamos pensar Obrigado a na todos. próxima semana que vem. Vamos pensar. Você trouxe algo novo. E olha aqui, você se antecipou o movimento, o pós, né? Vamos sim. Obrigado, viu? Um abraço. Está Tá bom, acabando. querido. Fica com Tchau. Deus. Beijo, pessoal. Fica com Deus Beijo. aí. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Vou fechar aqui.